E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o avanço da fronteira agropecuária no Brasil, ok? Vamos lá. Na tela, a gente observa que fronteira agropecuária ou fronteira agrícola é como se chama a separação entre as áreas efetivamente ocupadas e as não ocupadas, ok? Pelas atividades econômicas voltadas à agricultura. Agricultura essa que é a atividade de plantar e colher, ok? E também a pecuária, que é a atividade de criar animais, animais esses que serão, voltados para o comércio, na retirada, de seus bens como leite, carne, etc. E em países de formação colonial como o Brasil, que foi colônia de Portugal, o movimento de expansão da fronteira agrícola acompanha o próprio processo de formação do espaço geográfico sobre a base territorial nacional. E as principais consequências da expansão da fronteira agrícola foram a ampliação da área a ser utilizada na agricultura e pecuária do país, no caso Brasil, o desmatamento, a devastação das florestas, e o aumento da concentração fundiária, ou seja, grandes extensões de terra na mão de poucos. Poucas pessoas detêm grandes extensões de terra no Brasil, enquanto a grande maioria das pessoas, muitas delas não têm terras. Isso é concentração fundiária, pois os latifúndios, essas grandes extensões de terras, vieram a dominar essas áreas. E no desenvolvimento da fronteira agrícola no Brasil, destacam-se dois personagens muito importantes, que são os poceiros e os grileiros. Ok? Na tela agora a gente observa a definição de poceiro e a definição de grileiro. Aqui a gente observa, poceiro é o trabalhador rural que tem a posse da terra, trabalha nela e dela retira o seu sustento há mais de 10 anos, mas não possui documento legal de propriedade da terra, ou seja, ele detém a terra, mas sem nenhum tipo de documento. Ele tomou posse da terra, ele não comprou, ele não tem a documentação, ele apenas tomou posse, e ali ele tem por volta de 10 anos de uso dessa terra. Enquanto o grileiro, aqui a gente observa, é a pessoa que se apropria ilegalmente de terras e apresenta título falsificado de propriedade, ou seja, o grileiro também ele não compra a terra, porém ele falsifica um documento para dizer que sim, ele tem um documento daquela terra, daquele terreno, porém na verdade é um documento falso. Então a diferença de poceiro e grileiro é o quê? Poceiro, ele detém a terra sem nenhum tipo de legalização, sem nenhum tipo de documento. Já o grileiro, ele faz a mesma coisa. Ele pega aquela terra sem nenhum tipo de documento, porém ele falsifica um documento para dizer que sim, a terra é dele. Então esses dois personagens são os dois personagens principais do avanço da fronteira agrícola no Brasil. Na tela agora, pessoal, a gente observa que a partir da segunda metade do século XX, por volta dos anos 1960, 1970, as fronteiras agrícolas foram se expandindo pelo Brasil. A gente tem aí, principalmente no governo de Getúlio Vargas, com a criada Marcha para o Oeste, áreas que não eram ocupadas no interior do Brasil, aqui mais propriamente, começaram a ser ocupadas, e levou-se essa fronteira agrícola, ou seja, terras começaram a ser cultivadas aqui no interior do país. Por que marcha para o oeste? Porque as grandes capitais, as grandes cidades, principalmente aqui localizadas no litoral brasileiro, no lado leste do país, foram, essa grande atividade econômica foram sendo desenvolvidas para o interior, ou seja, foi indo para o oeste do país. Por isso que nós chamamos de marcha para o oeste, ok? E o marco desse processo de interiorização, ou seja, o interior do país agora começar a receber atividades, e também uma população agora considerável, foi a transferência da capital do Brasil, que era a cidade do Rio de Janeiro, para Brasília. Isso em 1960, como a gente está dizendo aí, a segunda metade do século XX, ok? E a partir da década de 70, ou seja, 1970, essa agricultura ela vai receber agora a inserção de tecnologia, que a gente vai chamar de uma agricultura mais modernizada, intensiva, tá? A pecuária também, mas sobretudo a agricultura aqui nessa época. Então nós vamos ver agora como foi essa expansão, como foi o caminhar da fronteira agrícola pelo Brasil. A gente observa agora aí nesse mapa que o momento 1 foi esse círculo aqui na cor laranja, o momento 2 foi esse círculo aqui na cor azul, principalmente no sul do Brasil, em direção ao sudeste,
E a terceira fase, o terceiro momento, foi aqui o Círculo Verde, né, aqui predominantemente no centro-oeste brasileiro. Então nós vamos lá. O Nordeste, um pouquinho do Norte aqui com o estado do Tocantins, depois o Sul e um pouquinho do Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, e depois aqui o Centro-Oeste brasileiro, né, aqui com o estado do Mato Grosso do Sul e Goiás. Então a gente percebe que a região Sul, juntamente com quase todo o Sudeste e Nordeste até o Ceará, teve sua expansão agrícola na década de 70, ou seja, a segunda metade do século XX. Já o Centro-Oeste, com algodão, milho e soja, teve sua expansão já a partir da década de 80. Né? Já no Tocantins, leste da Bahia e Piauí e centro-sul do Maranhão, a expansão, né, ela já é por volta da década de 90 e início do século XXI, né, a partir do ano de 2001. Então a gente vai ter aqui o caminhar da fronteira agrícola pelo nosso país, o Brasil. Ok? Nesse mapa a gente observa o movimento da fronteira agrícola brasileira. Né? A gente tem aqui essa área em verde, né, pegando aqui os estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os estados do Sudeste, né, como São Paulo e Minas Gerais principalmente, e aqui os estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul e Goiás, ok? Agora, a nova fronteira agrícola brasileira, ela vai aqui se predominar, né, ser predominante aqui nos estados do Nordeste e Norte brasileiro, como nós vamos ver agora na próxima tela. Vamos lá. Nessa tela, a gente observa o termo Mapitoba, ok? Mapitoba vem a ser os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tá? A gente observa aqui, ó, essa área que estão, né, com os estados destacados na cor vermelha do mapa, são esses estados aqui que a sigla, né, esse acrônimo vai mostrar para nós, como Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. São esses estados agora que vão receber a nova fronteira agrícola brasileira. Ok? Vamos lá. Na tela, pessoal, Matopiba, ou seja, Mapitoba ou Matopiba, vem a ter o mesmo significado. Na verdade, aqui só há mudança da sigla de lugar, né, mas na verdade tem a mesma informação, são os mesmos estados, né? MA de Maranhão, o TO de Tocantins, o PI do Piauí e o BA da Bahia. Ou seja, são estados do Nordeste, com exceção do Tocantins, que pertence ao norte do Brasil. O nome é curioso porque é um acrônimo referente às duas primeiras letras dos estados em que faz divisa, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A dimensão do território é calculada em 414 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho da Alemanha, para vocês verem como é significativo, né? E como a população de 1.800.000 habitantes, espalhados por 337 municípios. Até a primeira metade do século XX, essa grande área era coberta por pastagens e terras planas e vegetação de cerrado e caatinga. A agricultura era considerada improdutiva, né? Por quê? Porque era uma área que não se tinha nenhum tipo de cultivo, não se tinha uma área delimitada para esse tipo de produtividade. Né? Por isso era improdutiva, não se tinha nenhum cuidado ali, era uma área selvagem. Mas desde 2005 houve um fenômeno de expansão da atividade agrícola com o surgimento de fazendas de monocultura. Né? Monocultura é uma área que só tem ou cultivo agrícola, né? Apenas um cultivo, ou só algodão, ou só café, ou somente soja, enfim, isso é monocultura. E elas utilizavam tecnologias mecanizadas para a produção em larga escala, destinada à exportação de grãos como soja, milho e algodão. Ou seja, plantation, né? Plantation que tem esse tipo de característica. É uma área que vai utilizar uma grande extensão territorial com atividade de monocultura, ou seja, apenas um cultivo, voltada à exportação. Okay? Segundo o Ministério da Agricultura, em 2012, né, mais recentemente, os produtores rurais do Mapitoba ou Matopiba, enfim, produziram 15 milhões de toneladas de grãos. Né? Ou seja, é uma área muito significativa. Aí na tela nós temos as commodities. Né? O que são commodities? Na verdade, a própria imagem, né, já nos refere grãos, atividades agrícolas, né, espalhadas pelo Brasil. Mas o que são? Quais são as commodities brasileiras? Né? Vamos lá. Na tela, pessoal, commodities são produtos de origem agropecuária, ou seja, que vêm da agricultura, atividade de plantar e colher, ou da pecuária também, que é a atividade de criar animais, né, para o seu abate e posterior venda, né, do leite, da carne, enfim. Ou de extração mineral, em estado bruto ou pequeno grau de industrialização. Né? A extração mineral também está dentro das commodities.
produzidos em larga escala e destinados ao comércio externo, ou seja, o que é destinado à exportação, né, à venda desses produtos. Seus preços são determinados pela oferta e procura internacional da mercadoria, né? Então, seu preço vai ter aí um balanço internacional. E as principais commodities brasileiras no ranking mundial, a gente observa aí, o açúcar está em primeiro lugar na produção e em primeiro lugar também na exportação, ou seja, venda para o exterior. Né, tem 48% aí das exportações. O café é o primeiro lugar na produção e o primeiro lugar também na exportação, com 27% das exportações. O suco de laranja tem o primeiro lugar em produção e também o primeiro lugar em exportação, com 76%, né, representando aí as exportações. Soja em grãos tem o segundo lugar na produção e o primeiro lugar em vendas, né, na exportação, representando aí 43%. Nós temos a carne de frango com o segundo lugar na produção e o primeiro lugar na exportação, representando aí 42%. Nós temos a carne bovina, né, segundo lugar na produção e em primeiro lugar na exportação, representando 20%. Nós temos o milho com o terceiro lugar na produção e o segundo lugar nas vendas, na exportação, representando aí 20%. Nós temos o óleo de soja aí na tela, com quarto lugar na produção e o segundo lugar na exportação, representando aí 12% dessas exportações brasileiras. Nós temos o farelo de soja, com o quarto lugar em produção e o segundo lugar em vendas, representando aí 22% das exportações brasileiras. Nós temos aí o algodão com o quinto lugar na produção mundial, né? E o quarto lugar na exportação, representando 8% das exportações. E aqui em último, a carne de porco, né? A carne suína, representando o quarto lugar na produção mundial e o quarto lugar também na exportação, ou seja, nas vendas, né, de carne suína brasileira. E temos aí 11% das exportações. Então nós temos aqui na tela as principais commodities brasileiras. Ok, pessoal? A gente vai fechar a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês.